Celso Massola, ensaio em comunicação visual. Estamos em São Paulo, no bairro de Pinheiros, desde a fundação. Ela meio que nasceu por acidente, porque eu estudava arquitetura, mas queria me casar. Então eu tranquei meu curso de arquitetura. Tinha um amigo da família, que era o Roberto Rude, que tinha trazido para o Brasil a franquia da Fast Signs. Então fui conversar com ele, ele falou, inclusive ele é meu padrinho de casamento. Eu tinha um interesse em abrir um negócio sempre, assim, inclusive na área de comunicação visual, que era o que eu gostava. E mostrei meu interesse em comprar a franquia, ele falou, olha, por que você não experimenta antes? Então vem trabalhar com a gente, vem aprender o que a gente faz, depois você vê se vale a pena comprar a franquia. E no fim eu acabei não comprando a franquia, abrindo uma empresa por conta própria. Foi muito difícil no começo, ainda é, mas no começo era mais difícil. A gente não tinha impressão, né? Em 94 era recorte de vinil. Então tinha uma maquininha Holland super lenta, a primeira que saiu, assim, a gente teve a maior dificuldade para comprar. A empresa era eu e meu sócio, meu primeiro sócio, que não é o atual. Então a gente cortava, depilava, mascarava, fazia tudo isso e se precisasse instalar, fechava a empresa e ia instalar. Então era assim, caseiro, e tudo que a gente foi ganhando foi reinvestindo. No caso da HP eu não tenho mais uma relação praticamente, porque a máquina HP que a gente tem é uma FB500, é uma máquina que está fora de linha, assim, eles têm uma versão mais nova. A gente não usa as tintas da HP e não usa a assistência técnica deles, então não tenho mais relação com a HP nesse sentido, né? Uma relação indireta. O representante da EFI que a gente escolheu é a Alpha Print. Fomos muito bem atendidos nesse sentido. Mas tem um lado preocupante porque a EFI trabalha muito com o semi-industrial, industrial. Nós não somos industrial, nós somos menos produtividade, mais qualidade. A gente está num meio termo aí que não é muito interessante, eu vejo, para as empresas grandes como o EFI, para fornecedores como o EFI. Não que eles não atendam bem, mas é um atendimento mais precário. Existem muito poucas máquinas dessa que a gente tem da EFI, então eu fico um pouco preocupado com a situação de ser um caso mais restrito, né? Entendi. Com a Epson é uma relação quase que impessoal, porque a Epson é muito grande, eles preferem assim, mas funciona muito bem. A máquina é perfeita, assim, eles chegaram no nível de qualidade com essa máquina que a gente está agora, que é a S600. É uma máquina que trabalha muito bem, com pouco necessidade de manutenção, desde que ela seja bem tratada. Isso tem que ser frisado. Todos os equipamentos a gente trata de uma forma melhor que os filhos, assim. Porque se a gente trata bem, eles dão retorno, sabe? Assim, você faz tudo direitinho, a manutenção, fica de olho e tem que entender um pouco da parte técnica também, senão não vai conseguir ir para frente. Nós éramos em 15 pessoas, e nós tínhamos 12 funcionários contratados CLT. 5 a gente teve que desligar porque depois de um mês, 2, com faturamento 20% do que era, a gente ficou preocupado em não conseguir manter e para que eles tivessem uma possibilidade também de ter um sustento, a gente dispensou, pagou todos os direitos de forma direitinho, né? Da forma que a lei pede, né? O que nos fez continuar funcionando é porque temos alguns clientes. Aí é uma coisa bem interessante.
Tem clientes que não foram afetados. O que fez a diferença aí para a gente não sofrer muito ou sofrer menos com a pandemia é que tem clientes que fazem muito e-commerce. Então eles vendem pela internet e isso não parou. Felizmente a gente continuou, então uma pequena parte dessa nossa estrutura que é diária, que tem uma rotina de produção diária, continuou. Então isso foi bom, que segurou uma base para que a gente não parasse totalmente. E outra coisa foi que a gente se reinventou, né? Começamos a fazer máscaras tipo face shield, dispensa de álcool gel e toda essa coisa que envolve a segurança contra o Covid. Então, adesivo de distanciamento social, placas de uso correto da máscara, placas de obrigatoriedade do uso da máscara, não sente aqui, sente ali. Tudo isso teve que ser produzido, era um mercado que não existia. E a gente entrou meio que de cabeça nisso também. Não chegou nem a dar para fazer esse tipo de coisa, né? Porque o trabalho normal, parou por uns 2 ou 3 meses, realmente ficou próximo de zero. O que era normal, que a gente tinha clientes antigos, muitos nem voltaram até agora. Então, assim, a questão de preço foi levantada porque a gente entrou meio que em uma operação de guerra. A gente não podia perder o que aparecesse. Então, o orçamento que viesse ia ser negociado exaustivamente até que precisasse chegar no mínimo de lucro, mas que tivesse que ser feito para não perder. Sim, na verdade, se por um lado a gente perdeu muito na parte de produção, porque diminuiu a quantidade de colaboradores, na parte comercial a gente está investindo cada vez mais. Sim, eu acho que foi uma mudança psicológica mesmo, porque a gente, com uma situação dessas, repensa tudo que é importante, tudo que importa realmente, né? E mesmo o trabalhar demais fica sendo questionado, né? Então, o que estamos fazendo aqui, trabalhando 12 horas por dia? Muitas vezes a gente não para pensar isso e uma situação como essa tem que servir para isso, pelo menos. Normalmente a gente ficava até 7, 8 da noite, era normal. Chegar às 7, saía às 7, 8. Hoje em dia eu saio, nunca saio depois das 5h30, 6 horas. Eu acho importantíssima, talvez a mais importante é isso, é pensar o que é importante nesse momento, né? Você ganhar muito dinheiro ou ter a segurança de que vai continuar com saúde, vai continuar podendo, depois que isso tudo passar ou melhorar, continuar tendo a relação com as pessoas que você ama, com novas pessoas, ou enfim, a parte profissional deixa de ter tanta importância nesse momento. Por outro lado, você tem que achar um ponto de equilíbrio, né? Então, tenho muitos amigos que foram radicais, assim, então não volto mais, enquanto não acabar isso. Também não é uma solução inteligente, eu acho, porque temos que achar uma saída para continuar. A gente vive num capitalismo, queira ou não, faz parte do capitalismo a gente movimentar a máquina para que as pessoas vivam um pouco melhor. Aí um conselho baseado na minha experiência mesmo, né? Procure fazer o melhor possível.
se for fazer, faça da melhor forma possível. Independente de estar tendo um grande lucro ou um pequeno lucro. Faça do melhor jeito que você puder. E não fazer mais ou menos para ter uma margem maior, usar materiais ruins para ter uma margem maior. Não é o meu jeito de ver uma forma de sobreviver nesse momento. Eu acho que quem se dedica, faz com a melhor qualidade possível, vai sobreviver, independente de prazo ou do que acontecer.